Nessa noite, nós temos a professora e artista Gisele Bingham, muito prazer. Quase temos ela presencialmente, por um imprevisto, tivemos que ajustar e tê-la remotamente. De todo modo, é um prazer sempre tê-la aqui conosco. Antes de falar sobre o currículo da Gisele, deixar aqui com vocês, a gente tem uma lista de presença, porque ao final do ciclo serão emitidos certificados. Sempre que ao final da palestra forem fazer perguntas, a gente pede que vocês se desloquem ali próximo à câmera, porque é dali que tem o microfone, para que ela possa ouvir bem vocês e também a gravação fique em boa qualidade. Enquanto ela estiver falando, a gente vai desligar aqui o microfone. E também, Gisele, quando tiver pergunta, se você tiver algum tipo de eco, você pode desligar o seu som aí, tá bem? Então, vamos lá. A Gisele, como vocês sabem, é professora da FAUSP e artista com longa e profícua trajetória. Ela pesquisa acervos e métodos de preservação de arquivos digitais, arte e ativismo na cidade em rede e as estéticas da memória no século XXI. É coordenadora do projeto temático FAPESP Acervos Digitais e Pesquisa, Arte, Arquitetura e Design, e autora de Política da Imagem, Vigilância e Resistência na Ladosfera. Da última editora, editada em 21, e a segunda edição em 23. Em Memória da Amnésia, Políticas do Esquecimento, edições Senac, de 2019, entre vários outros livros, e também artigos. Suas obras artísticas integram acervos de museus no Brasil e no exterior, como o ZKM na Alemanha, o Museu Judaico de Berlim, o MAC USP e a Pinacoteca de São Paulo. Em seus projetos recentes, investiga a construção do imaginário colonialista das artes e das ciências com recursos de inteligência artificial. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais. Gisele, muito obrigado. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Não, o prazer é todo meu. É uma pena mesmo a gente não conseguir se encontrar. Eu acho que o microfone de vocês está ligado. Está dando. Agora melhorou. Ficou perfeito agora. Vocês me ouvem bem? Então tá ótimo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ainda que por força das circunstâncias, remotamente. Espero que em breve nós nos encontremos. Eu vou fazer uma pequena apresentação, acreditando que nós vamos ter aí um bom tempo para conversar, discutir, polemizar, enfim, serei toda ouvidos a vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, vamos lá. Vou colocar aqui no meu. Vocês estão me enxergando bem, né? Estão. Eu já venho trabalhando aí com inteligência artificial há alguns anos, desde 2021, quando comecei a fazer uma pesquisa muito mobilizada por certas características das inteligências artificiais que tem um forte ranço colonialista e que talvez fique mais evidente em várias nuances. O racismo algorítmico sempre é a questão mais citada, ou a modelagem feita, em geral, primeiramente na língua inglesa, mas, do meu ponto de vista, onde essa relação fica mais explícita é no peso que o antropocentrismo tem
em toda a construção do imaginário da inteligência artificial, a começar pela noção de inteligência artificial como algo que seria uma versão melhorada do humano, humano esse que é definido como aquele que na cadeia natural é a categoria dotada de inteligência e supostamente se diferenciaria de outros seres vivos ou não humanos por essa característica. E, num limite, nós podemos pensar até que toda a inteligência é artificial. A inteligência ela é fruto de uma construção das nossas experiências sociais, das nossas interlocuções e do nosso corpo a corpo com a vida. E as pesquisas mais recentes no campo da antropologia, no campo da biologia, têm chamado a atenção para essas inteligências outras que humanas, as inteligências vegetais, as inteligências dos animais, enfim, toda essa retórica já bem embarcada na própria noção de inteligência artificial, mas ela não se esgota aí. Toda a terminologia da inteligência artificial, ela remete a essas prerrogativas que são, acima de tudo, humanas, né? Então, a gente tem as alucinações, as redes neurais, que são um dos campos mais importantes aí dessas tecnologias e das suas metodologias, a linguagem natural, que se tornou esse centro da vida cotidiana e depois do lançamento do ChatGPT, há alguns anos atrás, e é onde essas questões também se revelam de maneira absurda, né? A linguagem ela é natural porque ela é uma linguagem que mimetiza a linguagem humana. Humana, sobretudo, que fala a língua inglesa, porque por mais que os programas entendam qualquer idioma, por recursos de tradução automática muito rápidas e fascinantes, nós não podemos esquecer que essa modelagem ela é feita inicialmente sempre com datasets de origem do norte global. E por aí vai, autoatenção e a visão computacional, que também se tornou aí algo muito presente a partir da popularização dos sistemas baseados na conversão de imagem, de textos em imagem e toda a parafernália de vigilância, como o reconhecimento facial. De modo que todas essas terminologias são bastante incômodas e elas foram o primeiro disparador é, para mim, em particular, e que me levaram a tentar compreender como essas inteligências artificiais pensavam e pensam, e de que modo elas estruturam uma série de arcabouços. Contudo, eu não posso esconder que, no meio dessa terminologia toda, sempre me chamou muita atenção, a partir do momento que eu comecei, de fato, a trabalhar com os processos de desenvolvimento mais químico, a definição de machine learning, do aprendizado de máquina, que eu prefiro entender como learning machines. Na verdade, esse processo é talvez o mais interessante aí da criação com dispositivos baseados em inteligência artificial, porque na medida em que você desenvolve, a máquina aprende com você, e você, se não for tão antropocêntrico como a maioria da nossa civilização entende que é possível
aprender também com as máquinas, e aprender a maneira como elas pensam. E passei a aderir a uma vertente que remeteria muito mais a um processo não de aprendizado de máquina, de machine learning, mas sim de learning machines, de máquinas de aprendizado, algo que me permitiu construir essa possibilidade de trabalhar com uma noção de máquinas companheiras. Essa é uma derivada de uma lógica botânica muito interessante, que é das espécies companheiras, e que a Donna Haraway retomou há alguns anos atrás, na discussão dela sobre o antropoceno, o triloceno, a história dela com as aranhas, e que é essa definição de que espécies companheiras são espécies que interagem de forma benéfica, de diversas formas, né? Como na obtenção de alimento, proteção ou reprodução. São casos típicos, por exemplo, de árvores que se conjugam a trepadeiras e que têm a sua água regulada pelas demandas das trepadeiras, ao mesmo tempo que protegem essas trepadeiras com sombra, com a própria possibilidade de alimentação, e confluem aí para um tipo de convívio que não é exatamente um casamento, porque isso implica também uma série de retóricas que vêm sendo questionadas, da monogamia, da estabilidade, da família nuclear, mas do companheirismo propriamente dito. É isso que, no fundo, legitimou um processo de tentativa de trabalhar com inteligências artificiais, sem ser programadora, num momento em que nós não tínhamos essas plataformas tão amigáveis e um tanto quanto mais opacas, como o DALL-E, o ChatGPT, Runway, Midjourney, mas que permitiam aí uma aproximação com o campo de desenvolvimento de outras imagens, e se popularizaram muito aí a partir do fenômeno dos deepfakes, que era tudo o que eu queria recusar, né? A ideia que nós teríamos tecnologias que nós poderíamos capacitar para produzir imagens mais reais do que o próprio real. Isso sempre me pareceu uma alternativa muito pouco instigante, porque basta o real e os seus problemas, além de todas as questões jurídicas, as difamações e tudo que nós conhecemos aí desse processo. E, a partir dessa primeira imersão, era fundamental, já que eu queria não fazer uma imagem que fosse um deepfake, me distanciar absolutamente e para me distanciar absolutamente desse procedimento, entender como ele é feito. Num primeiro momento, acho que como para a maioria de vocês, o que me espantava nos deepfakes era essa mobilização em torno de criar imagens que poderiam ser mais reais do que o real, e, via de regra, para finalidades bastante questionáveis, né? Desde usos políticos, humilhação, especialmente de mulheres, e, enfim, era um pouco difícil fazer a crítica desse processo me baseando só nesses efeitos. E foi, então, que a possibilidade de entender,
o desafio era, de fato, entender como eles são feitos. O que me convenceu que todo deepfake traz consigo aí uma espécie de metodologia que aponta para uma eugenia maquínica. Eu vou passar um trechinho de um vídeo que mostra mais ou menos um treinamento de máquina, e por que a gente pode falar que um deepfake aponta para um processo que se irmana com uma eugenia maquínica, com uma possível eugenia maquínica do olhar. Acima de tudo, o que o processamento de imagem para resultar em um deepfake faz é apagar todas as particularidades. A gente está falando aí de mega datasets de mais de 50 mil imagens, apagar essas particularidades a fim de sobrepor os elementos que são genéricos num conjunto muito diversificado e chegar nessa síntese de uma imagem que pareça, né, como aquele site This Person Does Not Exist, que pareça uma pessoa que não existe, mas que possivelmente poderia existir. Essa lógica, desde um primeiro momento, foi o que mais aí me apavorou aí nos deepfakes. E foi um pouco a partir dessas matrizes, o desafio de pensar a inteligência artificial para além do campo do antropocentrismo, se isso era possível ou não, e entender o quanto esse antropocentrismo era uma das perversões mais gritantes do imaginário do colonialismo, tanto que, mesmo nas nossas posturas críticas, nós comumente tropeçamos nessa visão de mundo. E, em segundo lugar, se era possível trabalhar com inteligência artificial sem recair na produção de imagens que pretendessem ser mais reais do que o real. E eu cheguei, o Botânica Tirânica, que é um projeto meio de virada na minha vida, foi justamente a oportunidade para testar essas possibilidades. Botânica Tirânica é um projeto que opera aí no questionamento de um imaginário do colonialismo como imaginário coletivo, e faz essa pesquisa a partir do questionamento do processo das ciências hegemônicas, especialmente as ciências clássicas, como elas se relacionaram com uma criação de uma natureza que se opõe à cultura e que, no seu próprio campo, enraiza uma série de preconceitos que fundamentam aí os discursos mais racistas e as possibilidades de opressão mais vis que nós já tivemos ao longo da história. Essa pesquisa teve um disparador muito particular, que foi enxergar que esse processo de dominação da natureza, ele se dá dessa construção dessa natureza como algo a ser conquistado, dominado e expropriado, era um processo que dependeu fundamentalmente não só da expansão marítima e todas as construções geniais que foram
desenvolvidas aí ao longo dos séculos XVI e XVII, mas fundamentalmente, a dominação, ela passa a operar no momento em que essa natureza, para ser conquistada e subjugada, se vale de um repertório científico, então, em formação, que é o repertório da botânica, e embasava as explorações dos grandes naturalistas, que eu sei, todos nós amamos, ilustrações lindas, maravilhosas, livros incríveis, e isso, de certa forma, oculta a violência desses processos, que, em última instância, são processos em que esses cientistas vêm aos povos conquistados, coletam uma série de espécies, registram essas espécies, nomeiam essas espécies, apagando todo o sentido que essas plantas tinham para as culturas nativas, onde a planta, como não vive num mundo em que se separa natureza e cultura, ocupa uma série de lugares sociais, ela é tanto alimento quanto instrumento, serve para tintura, para tecidos, para uma série de coisas, e tem funções também rituais, religiosas, entre outras, né? Esse mundo ele é apagado pelo processo de nomenclatura científica e inserção dessas plantas em jardins botânicos europeus, que eu também, como vocês, considero lindos, maravilhosos. Todo jardim botânico é uma experiência sensorial, mas o jardim botânico, tanto quanto o zoológico, é um lugar de violência brutal. É tamanha a nossa distância do mundo vegetal que a organização do jardim em si é algo que nos isenta de refletir sobre os processos de violência que produziram socialmente essas criações. E é um pouco nesse enfrentamento que eu comecei a coletar plantas que tinham nomenclaturas tanto científicas quanto populares, que expressavam nitidamente preconceitos e pontos de vista derrogatórios a todas as alteridades que o colonialismo sempre negou. Então, você tem uma série de plantas com nomes racistas, com nomes anti-indígenas, com nomes anti-romani, com nomes antissemitas, e uma quantidade inumerável de plantas com nomes misóginos, né? E toda uma sexualização das plantas que expressa esse sexismo nas ciências. Passei a coletar essas plantas, organizar essas plantas e, a partir delas, procurar sintetizá-las com recursos de inteligência artificial, os mesmos que nós vimos agora há pouco, que estão na raiz dos deepfakes, para criar uma espécie de contra-deepfake, uma imagem que saísse do campo tanto da natureza quanto da cultura, que apontasse possivelmente para uma extra-natureza. Essas imagens, elas compõem uma das séries do projeto Botânica Tirânica, que são a Flora Mutandis, né, que é esse conjunto de seres que já não têm mais identificação, se são animais, se são vegetais, se são minerais. Muitas vezes as pessoas identificam algum traço de realidade nelas. Há pessoas, essa exposição ela vem se realizando aí desde 2022, e ela já viajou muito, começou em São Paulo, no Museu Judaico em São Paulo, foi para o Paquistão, para a Bienal de Karate, foi para o Museu Sartório, em Trieste, na Itália,
foi também aqui para o interior de São Paulo, no Sesc Taubaté, esteve no Museu de Arte, Ciência e Tecnologia, a Nara esteve com vocês, né, na primeira edição desses encontros, que a Nara Cristina dirige na Universidade de Santa Maria, e agora se encontra em Toronto. A exposição vai mudando muito, porque ela tem jardins reais no meio dessas criaturas. Mas é muito comum as pessoas olharem para essas imagens e reconhecerem alguma identidade. Algumas comentam que já viram essa planta, que já viram esse molusco em algum lugar, e o fato é que esses seres não existem, né? Mas não existem de uma maneira praticamente oposta às ideias de construir deepfakes como "this person does not exist", né? Esses seres não existem porque eles estão num campo outro, de uma outra natureza, uma natureza que já não teria essas fronteiras entre natureza e cultura, e especialmente que posicionaria a tecnologia nesse lugar de possibilidade de máquinas companheiras. Porque, para fazer essas imagens, isso me demandou todo um estudo de processos e uma elaboração que eu sabia desde o princípio que, do ponto de vista da lógica científica, estaria equivocado. Para fazer um bom deepfake, você usa imagens semelhantes entre si, por mais que elas pareçam diferentes, mas mulheres, todas as mulheres, como vocês viram, né? Cães de diversas espécies, porém cães de um mesmo tamanho, e propositalmente eu trabalhei apenas com plantas que tinham como única categoria de identidade, com imagens que tinham como única categoria de identidade o fato de serem plantas com nomes racistas, misóginos, antissemitas, os quais eu mencionei há pouco. Isso já impediria de fazer naturalmente, bem entre aspas, um deepfake. Mas a minha surpresa, e é nesse momento que eu falo que existe a possibilidade de aprender, não só de um aprendizado de máquina, mas de aprender com as máquinas, eu percebia que, ao longo das horas, são processamentos bastante demorados, a máquina, em algum momento, ela tentava, de alguma maneira, começar a sintetizar algo que fosse um deepfake de algum ser vegetal, ainda que ele não existisse. E era nesse momento que eu interrompia os processos e registrava esses momentos, e alguns deles se tornaram parte dessa série, incorporando aí características diversas de muitas plantas, né? É muito curioso também, assim, só um parênteses, como existe um certo imaginário fotográfico de um certo estilo de retrato que os recursos dos celulares difundiram muito, que é esse fechamento do plano, né, em um rosto, que aqui no caso é o primeiro plano, essa pós-planta, e o fundo é desfocado, né? Isso é muito constante nessas imagens. E o que fica evidente o quanto também esses treinamentos de máquina, eles refletem um certo darwinismo social dos dados, onde o paradigma é que o mais forte sempre será o mais forte. Então, se esse é o estilo dominante, até porque ele é impulsionado
por essa miríade de retratos e de selfies que são feitos com celular, esse parâmetro também é incorporado nos processos de aprendizado de máquina, né? Eu nomeei todas essas plantas, o que foi um exercício também bastante instigante. Num primeiro momento, eu pensei em nomear, partindo aí de considerações mais ativistas, com nomes contra-hegemônicos, mas percebi que isso seria um exercício de mera substituição. Transformar outro paradigma no novo paradigma, sem corromper a lógica da própria nomeação, que é essa ideia da nomenclatura como um ritual de apagamento e a taxonomia como uma tecnologia de poder. E acabei nomeando essas plantas, juntando todos os nomes das plantas que compunham um determinado dataset e rodando esses nomes em scripts algorítmicos diversos, muito utilizados para compor senhas ininteligíveis, e o nome que fosse o nome mais não pronunciável era o que eu adotava para cada uma dessas criaturas, né? Essa exposição, como eu comentei para vocês, é que esse projeto, essa exposição resultante, ele é um primeiro momento de um processo de pesquisa que vem se prolongando até hoje nas várias exposições realizadas. Essa é uma imagem das mais queridas de todos, e minha também, da primeira versão. Essa exposição também foi montada de várias formas, mas sempre nessa lógica de combinação de vídeos produzidos com realidade artificial, com inteligência artificial, imagens e plantas que estão na base desses processos, né? Essa exposição ela sempre inclui também um jardim nas áreas externas dos espaços que eu tive a honra de ocupar ao longo desses últimos 2 anos, e ao longo desses anos também, de uma certa forma, algo que marcou muito a minha pesquisa, que era a descoberta de que muitas plantas com nomes pejorativos e racistas eram consideradas plantas daninhas, o que, imagino que vocês saibam, isso é uma categoria científica que não existe, né? Não existe planta daninha, né? Daninha é uma construção cultural e, sobretudo, econômica. A daninha, ela é o fruto da danação. Ela é a planta que não atende aos objetivos econômicos de uma das plantations, né? Não é à toa que o primeiro nome das daninhas é dado pelos espanhóis, por quem elas são chamadas de mala hierba, né? Mala hierba é a planta que atrapalha uma plantation, né? Começa a crescer, e essa rebeldia me encantou, me encanta até hoje. Mas ao longo da pesquisa eu fui percebendo que esse universo era muito maior e não incluía apenas plantas consideradas daninhas, até porque essa exposição viajou muito, e você vai percebendo uma certa geopolítica do preconceito que retoma esse paradigma dessa negação da alteridade pela desqualificação do diferente, e isso é incorporado aí de forma muito vasta na nomeação da flora, não necessariamente uma flora que seja considerada, entre aspas, daninhas, né? Ou weed, ou mala hierba, ou qualquer outro nome pejorativo. Entre essas plantas, começaram a me chamar a atenção, em particular, plantas
que foram não só amaldiçoadas pelo senso comum, mas plantas que chegaram a ser proibidas, plantas banidas, plantas censuradas, plantas que ficaram durante décadas nas listas, né, do FDA, do órgão regulador dos Estados Unidos, plantas que são consideradas drogas, plantas que são consideradas veneno, plantas que são consideradas suspeitas, né, como as carnívoras, né, pelas quais eu ando absolutamente apaixonada, porque também não existem, né? As plantas são insetívoras, elas não são carnívoras, né? Elas não comem um boi, muito embora o imaginário coletivo das carnívoras são sempre aquelas plantas vaginais, né, em formato, né, de útero tragando, né, homens colonizadores, assim, impunemente, mas elas não são carnívoras. Né? Elas são, em geral, insetívoras, muito embora algumas já hoje em dia se sabe comam mesmo pequenos anfíbios também, mas não é a lógica da carnívora da ficção, né? Das carnívoras que atacam, as carnívoras e as areias, né, movediças, são dois ícones, né, desse imaginário do colonialismo que impregnaram a ficção científica, especialmente a partir do vitorianismo inglês, né, desse ar de uma natureza que, se você não conquista, ela te engole. E nessa busca por uma lógica de como é que essas plantas se tornaram tão temíveis, tão horríveis, eu encontro esse livro que está na tela, que é um manual de uma senhora, da Anne Pratt, é um manual em inglês do século XIX, publicado pela Sociedade Científica Católica, que era destinado a mães, mostrando plantas que elas deveriam afastar das suas crianças. E esse nome, venenosas, nocivas e suspeitas, foi um disparador automático para perceber que eu tinha uma cápsula para começar um outro projeto, que é no qual eu estou trabalhando em paralelo com uma longa investigação e um corpo a corpo também com esses processos de produção de imagem que são feitos a partir de texto para imagem e de imagem para texto, imagem para imagem. Essas plantas, elas têm algumas peculiaridades, porque muitas delas, e nesse campo, só para citar algumas, que alguém deve já estar se perguntando, bom, mas além das loucuras em torno das carnívoras, plantas como a cannabis, por exemplo, são plantas que foram tratadas como caso de polícia, né, nos seus vários regimes de proibição, e cannabis, entre outras, que a indústria farmacêutica passa a se apropriar, patentear, e de repente elas já não são mais perigosas, venenosas, nocivas e suspeitas. Elas são lucrativas e passam a ser propriedade de algumas poucas empresas. Né? É algo bastante amplo, tem muitas plantas, até Artemisia já foi considerada uma planta venenosa, nociva e suspeita, assim como outras que hoje se veem
que poderiam ser plantas, inclusive, associadas à possibilidade de cura do câncer. Tem muitos estudos em curso, eu digo sempre, óbvio, vocês são uma plateia acadêmica, universitária, não precisam desse tipo de alerta, mas já que nós vamos disponibilizar esse conteúdo no YouTube, é preciso saber que essas plantas, que também têm sido abordadas aí em todas essas vertentes etnobotânicas, toda uma nova farmacologia que procura redescobrir não só os fitoterápicos, mas retratar essa planta dentro de uma cultura civilizatória que proponha não a erradicação das diferenças, mas a distribuição do conhecimento e um barateamento nos processos de produção, isso é feito com muito rigor. Não é que o caso de fazer um alarde, saiam procurando o que vir pela frente, porque isso envolve desde a cannabis até a trombeta e outras plantas que, fora dos seus marcos rituais e de culturas ancestrais que sabem lidar com isso, podem, de fato, ser bastante problemáticas no seu consumo excessivo. Então, o mote do projeto não é um liberou geral, mas uma dicotomia, né, que se criou entre o que é essa noção de veneno e o que não é veneno, que é algo um pouco que o Derrida já tratava naquela leitura célebre que ele faz do Platão, o Fármacon, né, o Fármacon que tem essa ambivalência, que é tanto veneno como cura. E passei, então, a procurar essas plantas, estou montando aí um grande banco de dados e a trabalhar com esses processos. Ai, desculpa, acho que eu preciso de uma aguinha. Processos de produção de imagem, tentando sair daquela lógica que é o que mais nós vemos na internet, de imagens que são banais, porque elas poderiam ocupar qualquer contexto. Eu não digo que elas são banais porque qualquer um pode hoje fazê-las. Isso é o melhor aspecto. Esse é o aspecto mais interessante. Elas são banais porque elas poderiam ocupar qualquer lugar, né? E tentando me desembaraçar dessa lógica, o que é bastante difícil. Quem já trabalhou com essas plataformas, mesmo usando recursos pagos e muito bem pagos, sabe que é um processo de tentativa e erro bastante longo. E que sim, a plataforma está preparada, e muito bem preparada, como a propaganda quer alardear, que se faça qualquer coisa e o resultado será uma imagem. Só que ao dar como input qualquer coisa, fazer um prompt que é qualquer coisa, o que nós temos como resultado é qualquer coisa e não uma imagem mais complexa. E nessa busca por referências que pudessem me permitir eu desenhar essas imagens, fazendo um outro tipo de interlocução, eu acabei retomando a tradição da ilustração botânica. E bingo, qual não é a minha grande surpresa, quer dizer, surpresa para mim, que sou uma ignorante nesse campo de pesquisa. Grande parte dessas ilustrações que nós vemos dentro de obras que são assinadas por cientistas, homens, foram feitas por mulheres que nunca foram creditadas e que hoje se começa a descobrir a sua assinatura que nunca foi confirmada.
algumas, óbvio, são mais conhecidas, até por questões de origem familiar e inserção social, que é o caso da Marianne North, que tem uma galeria própria no Kew Gardens. Eu já chego na história dessas mulheres, mas comecei a fazer um grande levantamento de mulheres apagadas da história da arte, da ciência, e aproveitar essa possibilidade de escrever para construir imagens, o que tem sido, para mim, uma verdadeira imersão semiótica. A gente falou tanto nos anos 80 de tradução intersemiótica, de tradução de texto para imagem, de imagem para texto, todo o trabalho absurdamente fantástico do Júlio Plaza, do Augusto de Campos, desses nossos mestres, de repente se torna o DNA dessa programação, que é exatamente isso que ela faz. Você escreve e aprender a escrever para lidar com as máquinas. Eu volto novamente a essa questão, não do machine learning, mas do learning machine, né? Aprender com as máquinas e ensinar as máquinas a aprender conosco, foi uma possibilidade de trazer a referência dessas mulheres para a produção de outras banidas da história, da arte e da ciência, que eram essas plantas venenosas, nocivas e suspeitas, né? Uma delas é a papoula, né? As carnívoras gigantes, as árvores do câncer, e especialmente as mandrágoras, beladonas e cogumelos, né? Os fungos em geral, que foram colocados em planos até muito recentemente, absolutamente não só inferiores na ciência, mas sempre associados à sujeira, à contaminação, ao que é venenoso, nocivo e suspeito em última instância. E todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas são resultado dessas produções, adentrando aí campos que ainda são bastante novos para mim, dessas plantas que têm esse estigma e que se tornaram plantas repudiadas, banidas e muitas vezes proibidas. E quando nós as analisamos, nós percebemos que muitas, elas confrontam uma certa asepsia, uma moralidade muito rígida, que também é entranhada ao colonialismo, porque são plantas associadas a afrodisíacos, a mudanças de estado de consciência, e todos esses comportamentos são comportamentos que essas ciências hegemônicas clássicas sempre trataram como comportamentos desviantes, né? Não muito diferentes de como tratavam as mulheres, que, de algum modo, eram dissonantes de um processo de enfurnamento, enclausuramento, né, doméstico, a serviço de um mundo masculino, né? Essas plantas, partes delas integram agora a botânica tirânica que eu estou apresentando em Toronto, no Coffer Art Center, e são imagens iniciais de uma exposição que eu farei em novembro, onde eu começo a testar algumas possibilidades, tentando cruzar a história dessas mulheres deletadas, apagadas da história da arte, da ciência, com as plantas
e os fungos aos quais elas se dedicaram ao longo da vida, e eu vou testar com vocês vão ser uma cobaia se é preciso, né, gente? Eu vou me testar e testar vocês também, com relação a algumas que já estão em processo aí de encaminhamento dessas biografias totalmente especulativas de plantas e de mulheres, como a Mary Benning, que era conhecida, e ela referiam-se a ela, né, como bruxa, fedida, como cogumela venenosa. Esses são alguns dos apelidos que ela colecionou, entrando e saindo dos bondes de Baltimore, onde ela vivia, sempre com os seus braços salpicados de terra, sujos, né, das coletas, voltando aí das incursões no mato e se dedicando a procurar cogumelos, né? E fungos em geral. Ela é autora de um livro hoje considerado um livro pioneiro, que é The Fungi of Maryland, e esse manuscrito que ela completou em 1888, e ao qual ela dedicou 20 anos de trabalho, ficou quase um século esquecido em uma gaveta de um grande micologista, do Charles Peck, com quem ela se correspondeu por anos a fio e nunca recebeu uma devolutiva sobre o seu trabalho. Ela era filha de uma família abastada que ficou pobre quando o pai morreu. Essa relação de arrimos de família é muito comum entre essas mulheres, e ela morreu sozinha em um asilo. Esse livro, que tem 175 impressionantes aquarelas, que são possíveis de serem vistas num site maravilhoso que se chama Biodiversity Heritage Library, foi encontrado, como eu falei para vocês, eu falei numa gaveta, mas não foi bem numa gaveta, foi atrás de um armário de taxidermia de galinhas. Gente, essa imagem é muito forte para mim. Em 1980, por acaso, pelo então curador de micologia do Museu do Estado de Nova York. A Benning morreu em 1903, como dá para concluir, sem nenhum reconhecimento, e muito tempo depois, recentemente, ela ganhou um cogumelo nomeado em sua homenagem. É um cogumelo lagosta, é um cogumelo laranja, lindíssimo, né? Mas essa foi a única recompensa que ela teve em morte, né? Porque em vida não teve nada. Em homenagem a ela é que eu desenhei essa série de cogumelos que acompanharam esses slides, um pouco inspirada por ela, um pouco inspirada pelas loucuras da inteligência artificial. Me encaminhando aí para o final, que eu não quero tomar todo o tempo da nossa conversa, uma outra homenageada minha nessa pesquisa é a Marianne North, que tem um histórico um pouco diferente, porque a Marianne North era filha de uma família muito rica, muito bem relacionada na Inglaterra, e eu adoro, toda vez que eu vejo a biografia dela, eu falo, gente, ela morreu um dia antes do aniversário da minha mãe e um dia depois do meu, né? Eu faço anos dia 29 de agosto e minha irmã dia 25 de outubro. Eu sei que isso não é um dado científico muito importante, mas essas biografias são especulativas, né? Ela tem uma estética muito particular, ela é muito conhecida pelas cores fortes, por ocupar o quadro inteiro, e, diferentemente
das outras artistas, botanistas que ilustraram grande parte das obras que são conhecidas pelos seus pais, pelos seus professores, pelos cientistas que as contratavam, trabalhavam em grande parte com aquarelas, que era, como se sabe, uma técnica que toda boa moça deveria conhecer, entre o século, principalmente no século XIX. Ela fazia tudo em pintura a óleo, o que eu intuo que seja mais um dado que desagradava tanto os críticos de arte como os cientistas do tempo dela. Ela vendeu parte da herança, ela era uma mulher muito arrojada e saiu viajando pelo mundo. Um dos lugares em que ela viajou e ficou um ano foi no Brasil. Ela nunca se casou e teve um longo relacionamento com uma escritora, com Amélia Edwards, que, se eu não me engano, é australiana e que foi uma das primeiras mulheres a assumir-se publicamente como lésbica, e ela era apaixonada pela Marianne North, mas essa paixão nunca foi correspondida na mesma intensidade. É possível que parte da rejeição a Marianne North, mesmo ela sendo uma pessoa tão na sociedade da época, seja por esse tipo de opressão homofóbica que dominou grande parte da história e ainda domina aí uma multidão de terraplanistas, né, que nós descobrimos que vivem, né, ao nosso redor, né, não é mesmo? Terra-redondistas do nosso Brasil. Diferentemente das outras, a Marianne North teve a obra dela e preservada por iniciativa dela, que, como já comentei, tinha um bom capital e muitos bons contatos, o que permitiu que ela negociasse com o Kew Gardens, apenas o mais importante jardim botânico do mundo, uma galeria especial para os seus trabalhos. E tem uma expografia sensacional que também é dela. Ela devia ser pouco mandona também, eu tenho uma certa intuição, né? Mas, segundo eu mesma, a Marianne North é a maior pintora de carnívoras da história, são maravilhosas. Ela tem uma carnívora, que é uma carnívora bastante conhecida e muito associada a essas loucuras, né, de plantas gigantes que devoram homens, nomeada em homenagem a ela, por isso que é a Nortiana, e eu ilustrei essa série que vocês viram em homenagem a Marianne North. Eu vou terminar com um pequeno vídeo para vocês verem um pouco o que resulta desses processos. Esse vídeo é um vídeo aí já mais avançado do trabalho, em diálogo com outras artistas apagadas da história, mas de uma planta que não existe. Eu estou voltando aí para essa coisa das plantas que não existem, que é uma beladona que se une a uma mandrágora e desabrocha uma carnívora. Não tem som, então não se preocupem, que não estão ouvindo nada, e é bem lento mesmo. Gisele, não está rodando o vídeo. Oh, que pena, porque na minha tela está... Agora sim, pronto. Agora foi? Foi. Querem que eu volte para o comecinho? Porque agora acabou. Peraí, eu vou pôr de novo. Ai. Eu vou colocar aqui de novo, e aí vocês... Foi? Tá rodando aí, gente? Agora não mais. Pronto, começou.
Parou de novo. Puxa. Voltou. Agora... Bom, ele é bem curtinho e no final da sessão eu posso colocar aqui no chat para não interromper agora. Tem já alguns desses vídeos online e meio tipo, não em apresentação pública, meio como minhas notas de pesquisa, e eu passo para vocês verem melhor. O Google Meet me traiu, porque parece que estava rodando, mas então não está. Então não tem essa capacidade toda. Eu queria finalizar com uma frase da Donna Haraway, que me parece estratégica para pensar que, sim, nós temos que confrontar o datacolonialismo e fazer a crítica das IAs, mas isso não pode ser feito pela recusa das inteligências artificiais, porque a recusa vai nos levar a um lugar de isolamento, opressão e dominação muito maior. Esse processo não tem volta. Não tem volta mesmo. Eu não sou futurista, eu sou presentista, e como presentista, eu digo que agora é hora de ocupar esse espaço, inventar formas de dialogar e operar a crítica por dentro dos meios. Algo que a Donna Haraway, que é uma autora que eu voltei a citar muito, me parece que traz com bastante contundência na sua reflexão, porque nós temos que sair dessa apologia da máquina, isso é meio óbvio, entender de que modo esses processos replicam não só aquilo, Narciso sempre acha feio o que não é espelho, mas todos os infinitos arcabouços ideológicos de poder que nós teimamos em não reconhecer introjetados em nós mesmos, elas coincidem com os nossos processos, e nós podemos, sim, ser responsáveis por elas na medida em que nós não abrirmos, nós nos recusarmos a sermos dominadas por elas. Nós somos responsáveis pelas fronteiras, e nós somos essas fronteiras entre homens humanos, né, e máquinas e outros seres que não são humanos ou mais que humanos. Eu acho que eu passei aqui um pouquinho do tempo que eu havia previsto, mas penso que nós temos ainda um pouco de espaço para conversar. Estou louca para ouvir vocês, críticas, podem mandar ver. Meus contatos, e onde vocês podem ver um pouco desses processos em andamento. Acho que com isso podemos eu fechar o meu microfone e tomar um pouco mais de chazinho, e vocês se prepararem aí para as perguntas. Desde já, muitíssimo obrigada aí pela atenção coletiva. Bem, passamos para perguntas. Eu vi ligadas. Praticamente isso. Aqui, buscamos. Bom, eu vou aqui de pertinho, já então fazer uma primeira, Gisele, que é composta de duas partes. É muito interessante, lendo o teu ensaio na revista Rapsódia, né, que você comenta sobre esse teu último projeto, e hoje você retoma também essa questão, dizendo do espaço que existe, né, esse espaço que existe entre o machine learning e learning machines, né, essa ideia de que
é possível encontrar uma alteridade entre o humano, né, e as tecnologias de inteligência artificial, e é possível ocupar esse espaço, né, de maneira contra-hegemônica, né? Então, esse é um ponto. Versus, o que eu acho que é versus, ou talvez uma tensão, né, entre um texto do Flusser, que eu recuperei há um tempo atrás, no O Vivo e o Artificial, um texto de 84, em que ele continua naquela... Ele fala sobre inteligência artificial, é um texto que ele escreve para um festival em Avignon, que tinha esse título, e ele diz o seguinte: o vivo cada vez mais se convertendo em artificial, e o artificial cada vez mais se convertendo no vivo, e ele dizendo o seguinte, que nessa fusão ele espera a ideia de um acontecimento, né, ou de um acidente, né, algo que rompa e que, digamos assim, faça de novo essa dissociação. Então, a gente volta aqui para o que você está dizendo dessa alteridade, né, e que tem um pouco a ver, me parece, com a ideia também seria a ideia do desvio, né, a gente apostando a partir da arte, dos desvios possíveis das ações hegemônicas. Essa é uma primeira questão. A segunda, quando você diz dos seus bancos de dados, né, isso acho que é algo super importante, é sempre o debate que aparece, quais são o que alimenta os processos de construção das imagens. Então, quando você traz o seu banco de dados, você monta esse banco de dados a partir de imagens que são da botânica e que são de outros lugares, mas que são dessas plantas, digamos assim, que sofreram, né, na ciência e, de modo geral, na sociedade, esses processos de preconceito. Então, você monta, ou você recolhe aquilo que está disponível no DALL-E, ou o que quer que seja, né? Então, essa ideia do banco de dados, e se é seu, em quantas imagens você trabalha nesse processo de recomposição, recombinação, para gerar essas outras espécies. Nossa, adorei as perguntas. Eu não conheço esse texto do Flusser. Eu reli recentemente o Filosofia da Caixa Preta, que cada vez mais faz sentido para mim. E acho... você me perguntou se a gente essa fusão poderia ser pensada como um desvio, se eu entendi bem. Eu acho que o lugar do desvio é a alteridade, nós sermos as fronteiras. Acho que nós não somos os mesmos já desde o ChatGPT, como já não somos os mesmos desde da internet, quando ela passou de ser uso para nós, como nós não somos os mesmos desde que os celulares se popularizaram com câmera. Eu acho que essa ideia das máquina como extensão do homem é algo que ficou mesmo na época McLuhan e logo depois. Hoje a máquina ela é uma alteridade. Eu gosto dessa ideia de pensar como uma outra inteligência, uma inteligência não humana, e não como inteligência, mas como uma máquina de aprendizagem, né? Porque falar numa máquina de inteligência não humana é voltar para aquilo que eu estava criticando no início, essa retórica antropocentrista, mas essa ideia de porque máquina não sente, máquina não sofre, máquina não chora. Então, dificilmente a inteligência ela é contextual, é difícil para uma máquina ser contextual se ela não tem perdas, né? Se ela não corre riscos. Eu acho que a dissidência está numa outra lógica do Flusser, daquela ideia que assim, todo equipamento sai de fábrica prevendo um uso funcionário, e que o artista ou o crítico é aquele que quebra as regras internas do uso, seja porque ele programa, ou seja
porque ele é como eu e não sabe nada. Então, não tem medo de arriscar, não tem nenhum constrangimento em fazer coisas como os datasets que eu montei. Não, os datasets eu montei, até porque não tem datasets de plantas com nomes racistas, plantas com nomes misóginos, plantas com nomes antissemitas, plantas com nomes anti-Romani. Eu insisto em Romani porque cigano em si é uma definição absolutamente racista. Né? Ela é uma palavra com muitas complexidades, especialmente na língua inglesa, né? Que ela é gypsy, que aí é um genérico de egípcio, e independentemente das raízes em português da palavra cigano, a palavra cigano, assim como em outras línguas, ela aparece nos dicionários com sinônimos como traiçoeiro, ladrão, enfim, não usem essa palavra. Romani, Sinti, Caló são os principais povos, e, em geral, a gente define como anti-Romani, né? Não tem esses datasets, então eu tive que montá-los. E vou pedir edição depois, nesse ponto que o vídeo for publicado. E montados de formas não muito legais, porque o machine learning, ele demanda uma quantidade muito grande de imagens. Eu nunca consegui fazer um banco de 50 mil imagens, até porque Botânica Tirânica, esse treinamento, ele é anterior a eu ter um projeto temático na FAPESP, até talvez hoje com os servidores que eu tenho na USP eu poderia usar mais. Mas eu trabalhei em média compondo bancos de imagens de 5 mil fotos para cada uma das plantas com nome derrogatório. Então, são muitas plantas, né? O que deu um trabalho monumental, porque é muito difícil de baixar tantas imagens ao mesmo tempo. Tem uma série de extensões, image downloaders, para o Chrome, mas quando você vai ver, elas vão baixar 100 imagens, 150 imagens, e eu precisava fazer aquela varredura, que foi bom, sem querer dar uma de poliana, para entender mesmo a lógica desses processos, os quais eu me ressinto muito em plataformas como DALL-E, como Runway. Óbvio que eu entendo alguns mecanismos de censura algorítmica que se transformaram numa tradição na minha vida, né? Termo raci, eu trabalho com muitos termos sensíveis, com agora espécies que são classificadas, né, como drogas proibidas, então tem que criar algumas estratégias, né, usar o nome em latim, construir o prompt de uma maneira que eu diga que eu, enfim, estou apavorada com aquela situação, mas se de repente, né, a Marianne North me ajudasse a desenhar para uma campanha mais de divulgação, às vezes funciona. O que mais funciona mesmo nessa defesa é nomes em latim, mas é muito difícil de entender o processamento, as etapas, como era possível ainda no campo dos deepfakes, das redes neurais, do que a gente chama redes de transferência de estilo, né? das GANs, que fazem essas operações, com todos a sua eugenia maquínica, o processo é mais evidente. As outras aí já envolvem toda uma discussão de lógicas matemáticas que aí eu já não alcanço. Isso aí. Oi, Gisele. Cadê o som aqui? Sentar, talvez? Não. Oi, Gisele. Saudades.
Gisele, você assim, chamou a atenção, né? Assim, você começou a sua fala, depois você voltou em alguns momentos a isso, a ideia de um imaginário da inteligência artificial, né? Nessa necessidade. E eu estava lembrando que na década de 80, quando a gente começou a discutir, né, toda essa questão do numérico, da imagem numérica, etc., se eu não me engano, era o Edmond Bouchot que colocava essa questão. Ele, inclusive, tinha um texto ou um livro que era o Imaginário Numérico, né? E eu tive, na época, com o Bouchot, e ele colocava um pouco isso, assim, ele também vinha da filosofia, da estética e tal, né? Ele falava, olha, uma contribuição que as artes, que a gente que vem, né, dessa reflexão da estética pode dar nessa discussão, é justamente pensar esse novo imaginário, né? E o que eu achei interessante também na sua fala é um pouco isso, né? Assim, é marcar, por um lado, a ruptura, né, desse momento da inteligência artificial, inclusive com relação a toda aquela reflexão inicial sobre o numérico, né? E talvez a necessidade da gente ocupar esse espaço, né? E ocupar esse espaço a partir dessas reflexões, né? Como você trabalha, que vem desse universo das artes, da estética, etc., colocando uma série de outras questões, né? E que eu acho que, na verdade, o teu trabalho abre bastante espaço para isso, né? Então, eu acho que seria realmente bastante importante a gente começar de novo, né? Assim, a reivindicar para as reflexões da arte essa nova realidade, né? Portanto, essa apropriação. E uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui, a partir daquilo que você falou, assim, eu vou utilizar um termo que é o termo do Nego Dito, né, o termo do contracolonial, né, o quanto se existem ou não, né, manuais botânicos contracoloniais, né? Eu estou pensando justamente assim, de todo esse universo, de todas essas culturas, né, que tinham uma relação bastante orgânica, né, com esse universo, né, que, como você diz, né, foi alvo de epistemicídio, etc., mas o quanto esses outros saberes ou essas outras formas que estão ainda hoje presentes, né, de repente ela pode, de alguma maneira, servir para essas outras criações, né, para esses outros imaginários. E assim, eu estava lembrando, há um tempo atrás eu dei uma disciplina que era sobre a tecnociência, e onde a gente ia justamente para pensar o nascimento da ciência moderna para a magia, né, para a gripa, etc., para as bruxas, né, e o quanto isso era uma espécie de um outro saber que naquela época já começava a ser questionado, mas que de alguma maneira possibilitava, né, todo um outro conhecimento e a criação desses outros imaginários. Então era um pouco isso, assim, era na verdade uma curiosidade mesmo, né? Ou seja, se você, nas suas pesquisas, se você se defronta com esse tipo de saber, e o quanto isso pode também abrir outras séries, vamos dizer assim. Bom, Rui, eu também estou com saudades e uma felicidade ouvi-lo sempre. Perguntas super importantes, principalmente essa fala sua final, que reivindicar as artes e as estéticas, o direito de apropriação desses lugares. Até porque tem sido uma discussão muito difícil, especialmente com os meus alunos. Eu entendo, eu dou aula num programa de design, onde o pânico, a maneira absolutamente predatória como essas empresas operam no mercado, explica um pânico de alunos como os meus, que isso vai roubar nossa possibilidade de trabalhar, ou daqui em diante vão querer me pagar aquilo que pagam para o cara fazer em 2 segundos uma obviedade no Midjourney, né?
porque ele faz 10 imagens e depois de 50, alguma deve ficar mais ou menos, no tempo em que um humano demora, às vezes, 2 dias para fazer algo que pode ser recusado. Então, eu não estou abrindo mão dessa discussão e acho que faz parte desse processo de ocupação. Mas faz parte desse processo de ocupação também qualificar os usos, para que algo que nós fazemos com essas tecnologias, a partir dos repertórios que não vêm da tecnologia, possam, de alguma maneira, engrandecer, enriquecer e outrar esses espaços tão hegemônicos, né? Então, é muito boa a lembrança. Realmente, a década de 80, eu tenho voltado assim aos textos com tudo, porque a discussão da tradução intersemiótica, porque o Flusser, porque o Couchot, que eu preciso voltar a ele. E a pergunta que você me faz, se existe uma botânica contracolonial, eu confesso uma coisa para vocês, que quando eu estava em véspera de abrir Botânica Tirânica, muito embora eu tivesse feito umas aterrissagens lá no Instituto de Botânica da USP, tem sido super bem recebida lá, eu dei um certo pânico de qual seria a reação, né, dos botânicos com essa discussão. Para minha surpresa, foram os que mais aderiram. E assim como os farmacologistas e todo esse pessoal envolvido em novas medicinas, que passaram a ser grandes interlocutores meus, e eu digo assim, o projeto começou em 21, e ele vem se atualizando a cada edição, né? Tem uma discussão taxonômica muito forte e sobre nomenclatura entre os botânicos. Tem um artigo maravilhoso que eu li e que o título era If Rods Must Fall, those names must fall too, que era mais ou menos uma coisa assim, se o Rhodes, que foi o ícone do processo do levante global contra os monumentos, o primeiro grande ato de derrubar um monumento em Cape Town, foi o que desencadeou o processo, que se incendiou depois, anos depois, com o George Floyd, mas o marco é esse, né? Você precisa tirar um monumento a um traficante de escravos na frente como patrono da Universidade de Cape Town. Isso é uma agressão aos alunos atuais. E aí a discussão dos taxonomistas era, bom, se o Rhodes precisa cair, essa nomenclatura precisa cair também. Tem muitas resistências, porque a botânica opera dentro dessa lógica, que também possibilita uma generosidade intelectual que nós não temos nas ciências humanas. Todo mundo fala a mesma língua, raciocina da mesma forma e vive de compartilhar os seus resultados para serem atualizados pelos outros, e que teme-se que se torne algo impossível, que seria demolir um edifício construído aí ao longo de 3 séculos com tantas mãos. Outras correntes dizem que não, os nomes botânicos, o que ele tem de mais bonito, quando você pega o nome científico, ele traz todos os cientistas que descreveram aquela planta, porque a planta muda de nome também. Então, não é verdade que não possa cair, né? Ela tem sinônimos, então tem uma movimentação, tem uma acomodação, óbvio, mas a etnobotânica, principalmente, que acho que é um dos campos mais incríveis por operar entre, né, a antropologia e a botânica, tem enriquecido e tensionado esse debate de forma muito contundente. Só para arrematar,
o que eu tenho recebido muito de devolutiva, de botânicos em geral, é que muitos sequer haviam prestado atenção, a não ser casos mais escabrosos, mas na dimensão do problema, né? Então, tem toda uma linhagem aí que são das botânicas, dos estudos feministas e do que vem sendo chamado de uma queer botany, né, de uma botânica queer, que vem colocando muitos paradigmas em questão, a começar essa coisa louca da divisão binária, né, das plantas, como a gente aprendeu na escola, né, as plantas gimnospermas e andros, enfim, as masculinas sempre são as mais importantes, definidas pelo número de estamens, é uma coisa super fálica, totalmente nonsense, e que, óbvio que as plantas se reproduzem, mas elas não clonam a lógica antropocêntrica humana. E as plantas, a quantidade de plantas brancas que tem nomes em latim, Virgínia, Virgínica, enfim, uma vagina, vaginatum, é uma coisa muito contaminada pelo machismo, por um lado, e pelo racismo, pelo outro, né? Então, isso é algo que eu vejo que alguma contribuição eu tenho feito. Em Toronto, eu trabalhei com um botânico, professor da universidade, que é um etnobotânico de origem indígena, e com como eles chamam, Master Gardener, é um cara que tem feito um ativismo urbano via contra jardins baseados em conhecimentos afro-indígenas, e foi incrível, sim, porque eles também, minha surpresa, nossa, nunca tinha prestado atenção nisso. Eles que são tão ativistas da área, que têm colocado tantas questões. Então, tem uma movimentação e ela é muito importante, né? E é muito importante também tudo que eu tenho aprendido assim, sobre generosidade intelectual, que com todos os problemas, esses campos têm de uma maneira absurda. Ouve bem? Dá para ouvir bem? Bom, boa noite, obrigada, viu, pela sua generosidade também, compartilhar todo o seu processo artístico, suas reflexões. É muito interessante. Eu fiquei muito curiosa, você falou um pouco, assim, deu uma deixa, mas a minha pergunta é bem da ordem prática, assim, dessa itinerância da sua exposição. Eu fiquei, assim, um pouco... gostaria de saber que você falasse um pouco dessas montagens, né? Você disse que cada lugar teve uma montagem diferente. Como que você comandou tudo isso, né? Você estava à frente dessas montagens sempre ou não? Essa relação com as instituições também, como elas aconteceram, né? Que você tratou. E um pouco como você entendeu essa diferença na recepção do público, né? Desses diferentes públicos em lugares tão distintos, né? Como você citou, a Europa, Canadá, né? Enfim, a Bienal, enfim, que circulou, e aqui no Brasil. Então, era um pouco... eu vi pouco, né, que você coloca... As imagens, elas estão também reproduzidas de modo digital, eu não sei se elas ficam... os mesmos suportes sempre são utilizados, e as plantas, como você falou, né, que intercalam elas, essas escolhas também se diferenciaram ou não, enfim, um pouco sobre essa cozinha, esse dia a dia aí do trabalho do artista. Se você puder falar um pouquinho. Ai, delícia! Não, super obrigada.
depende de muita interlocução. Botânica tirânica não seria o que, apesar o que ela foi, por exemplo, no Museu Judaico, e ela está muito semelhante agora em, em Toronto, no Koffler Art, sem a minha interlocução com a Helena Cavalheiro, que é uma arquiteta brilhante e uma gênia da expografia, e da Maria Cláudia Levi, da Cal Levi, que é uma designer maravilhosa, e nós trabalhamos muito as três aqui em São Paulo. Muita troca, muitos quase seminários a cada reunião, para chegar em alguns parâmetros. Nos outros lugares também, às vezes não tinha condição da remuneração, ou o próprio espaço físico não comportava. Por exemplo, na Itália, eu ocupei um museu que é uma casa de um grande milionário falecido da região, o Museu Sartório, e a exposição ela foi no meio daqueles lustres, junto com o sofá, podia fazer tudo, só que não podia mexer em nada. E as plantas só podiam ficar perto das janelas, e eu ocupei um dos balcões, né? Então, foi uma expografia com um arquiteto italiano que me convidou, foi uma cooperativa agrícola de Trieste, né? Que é dirigida pelo Giancarlo Carina, e foi sensacional. E assim por diante. Em todos os lugares eu faço uma pesquisa nova para a parte viva da exposição, com plantas que têm nomes, e por isso que eu comentei assim, tem uma certa geopolítica do preconceito. Eu falo, preconceito tem em todo lugar, mas a tônica, por exemplo, no Brasil, em português, nomes comuns, os mais violentos, são dirigidos a mulheres negras, né? Eu falo, as mulheres são a maior categoria, mas em todos os lugares e nos nomes científicos também, mas no Canadá, a opressão é o caso dos indígenas, que, óbvio, nós também temos, obviamente, no Brasil, mas é totalmente diferente. O Canadá teve lei de esterilização até 1972. Sim, pessoas que têm a minha idade, com quem eu trabalhei, tinham 10 anos quando essa lei foi abolida. Então, você imagina o que isso é arraigado na vida coletiva. E também mudo, não só porque os preconceitos mudam, também porque a pesquisa se expande. Por exemplo, quando no SESC Taubaté foi a primeira vez que eu introduzi o núcleo homofóbico, né, das plantas que foram usadas para estigmatizar grupos LGBTQIA+, e que se tornaram, essa que é a lógica da queer botany, todos símbolos, né? Até a própria noção de queer, essa apropriação, falando, então tá bom, então é isso. E agora, então, ela vai se modificando, a categoria império entrou na Itália, e eu só trabalho com flora local. Eu acho assim, não dá para fazer uma crítica do colonialismo pela ótica das plantas e fazer as plantas sofrerem, né? E eu também me recuso, assim, a essa coisa da planta exótica que custa, não sei, eu acho totalmente, isso no Brasil, assim, no Canadá eu tive que ceder, porque planta é um item, algumas mais caras, mas no Brasil nós precisamos aprender a falar com as plantas, nós precisamos revalidar. Tem uma frase linda, né, do Jobim, que nós somos o único país planta, a gente tem que levar isso muito a sério,
né? Brasil. Mas hoje eu já penso que o que nós temos que levar a sério é que nós somos um país que traz a memória do colonizador inscrito no seu próprio nome. Pau-Brasil foi o primeiro bem expropriado e o primeiro marco dessa expropriação foi o apagamento do nome indígena, que é Ibirapitanga, e não Brasil. O Brasil vem de brasa, né? Que é essa coisa do pau vermelho, né? Da madeira. O Canadá tem uma lógica semelhante, porque a folha do sugar maple, que é o símbolo, e que também se fala, nossa, que lindo, um país que tem uma folha, não um brasão, uma espada. Na bandeira se fala, gente, isso era o principal, é a mandioca dos indígenas de lá, é uma planta com muitas derivações rituais, alimentícias, culturais, milhões de coisas. E que se transforma no símbolo nacional. É uma apropriação colonial muito forte. As plantas mudam, algumas retóricas se atualizam, e, infelizmente, os preconceitos se repetem em todos os lugares, com ênfases diferentes. Você vai ter muito mais nomes em alemão antissemitas, vai ter nomes com uma carga assim, racista, específica direcionada a pessoas pretas nos Estados Unidos, né? E em todos os lugares, com relação ao que os italianos chamavam de moros, né? Que é esse híbrido que é árabe, muçulmano, preto, tudo a mesma coisa, né? Para eles, mas isso ainda está na linguagem, né? Vai mudando, mas a presença do racismo e a maneira como as mulheres atravessam todos os campos, na nomenclatura comum, científica e em todas as nomenclaturas pejorativas, ciganinha, beijo de puta, é uma coisa assim, é algo muito catinga de mulata, são nomes de uma violência absurda. E isso também cientificamente, como eu dei o exemplo das virgínias, das virginianas, das vaginas, vaginatums e etc., né? E essa antropomorfização da natureza, né? As orquídeas, né, ganhando essa coisa do feminino, muito embora o nome latino seja derivado de testículos, né? É uma coisa muito louca isso. Recuperando agora essa sua última fala, é interessante pensar esse colonialismo por duas vias que, na verdade, se conectam, que é da ciência e da religião, né? Sim, mas dessa religião, talvez isso nunca pensei, porque o que essa outra religião faz é ocultar os rituais cerimoniais de outras religiões também, né? Especialmente as venenosas, nocivas e suspeitas, que são incrível, assim, os relatos desses cientistas, principalmente os ingleses, né, com relação ao horror né, ou holandeses, né, se vê assim, sobre a flora, fauna da África, nossa, é um mundo de terror. Eu acredito que muitas coisas, bom, se eu vejo uma daquelas aranhas monumentais, nem a dona Haraway conseguiu me resgatar desse pânico. É lógico que você olha aquilo e você fala, gente do céu, o que é isso? Vai me engolir isso aqui. Mas é um mundo totalmente desconhecido também, né? Tem aqueles livros incríveis, tem a Visão do Paraíso, do Sérgio Buarque de Holanda, né? Dessa
do mito do Eldorado na colonização, mas que tem também aquele do inferno, né, da Laura de Melo e Souza, que é o inferno atlântico, assim, os monstros que foram projetados na história, especialmente nossa, né? Mas isso não se esgota no século XVIII, isso entra no século XIX, aí com métodos científicos, que é o recorte de período que eu tenho me centrado, esse fim do século XVIII, o século XIX até meados do XX, quando a ciência se organiza como essa tecnologia colonialista e legitima, né? Extermínios, genocídios e processos de dominação da violência, da magnitude de violência da escravização africana, né? Gisele, acho que chegamos ao fim. Te agradecemos mais uma vez pela generosidade. Está sendo super importante para nós constituir esse ciclo, né, o ciclo de abertura das atividades do Grupo de Pesquisa Arte, Ciência e Tecnologia aqui no Polo São Carlos do IEA. E é muito bom ter você entre as primeiras participantes. Fica aqui novamente o nosso abraço e o convite para que você esteja conosco presencialmente no futuro breve, tá bom? Davi, eu só posso agradecer a você, ao Rui Sardinha, pela organização, pela compreensão, com uma falta total de critério. Eu aprendi, depois, a duras penas, olhar a agenda, mas eu ainda não aprendi que olhar a agenda não é só olhar o dia, tem que olhar o que acontece no dia seguinte. Enfim, tem um voo marcado que eu achava que era um dia, mas é 1h, portanto, ele é, na prática, um dia antes para mim, e por isso não pude estar com vocês. Eu anotei aqui todas as perguntas, adorei essa... É muito mais fácil fazer conferência sobre temas acadêmicos do que falar de processos de pesquisa, dessas pesquisas artísticas, que são tão pesquisas quanto, mas aí são muito entranhadas, né, nas minhas especulações. Eu espero não ter ficado muito confuso o processo, tenha sido minimamente claro, mas as confusões também são confusões das idas e vindas, né, que o processo de criação implica. Não, foi ótimo, perfeito. E só para a gente deixar registrado, o próximo encontro do ciclo será no dia 27/8, com o professor Manuel Gama, da Universidade do Minho. Sobre o tema será Cultura, Meio Ambiente e Resiliência das Comunidades. Estão todas e todos convidados. Mais uma vez, parabéns, Gisele. E boa viagem para você. Obrigada, gente. Boa noite, bom jantar a todos, todas e todas. Tchau, tchau, gente.